Glória a Deus, o Senhor está cuidando em todo o tempo de cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 38 e 39. O pastor trouxe essa mensagem pela manhã e quando ele me pediu para, eu disse, pastor, mande para mim. Se a palavra foi essa que o Espírito Santo ministrou, a gente dá continuidade agora de noite, amém? Porque o Senhor sabe de todas as coisas e principalmente daquilo que eu e você precisamos. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Senhor, graças te damos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. Eu me coloco como instrumento, Pai, em Tuas mãos e te peço que o Senhor me use da melhor forma possível nessa noite. Se tem alguém, Pai, que sabe as nossas necessidades nesse momento, é o Senhor. Então, Pai, que da minha boca saiam palavras que vá de encontro com a necessidade de cada um aqui nessa noite. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio e me conduza conforme o desejo do Teu coração nessa noite. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem se assentar, amados. O tema dessa mensagem é: não retroceda, não volte, não dê para trás. Amém? Nós vemos aqui uma afirmativa, mas o meu justo ele vive pela fé, e também algo que a gente precisa ter cuidado: se retroceder, não me agradarei dele. Nós, está falando da gente, eu e você, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas sim dos que avançam e são salvos. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele escreve para um povo que estava sendo oprimido, estava sendo perseguido. E aí, irmãos, isso não é diferente nos dias de hoje. Em muitos lugares, eu e você somos perseguidos, se levantam contra a gente, às vezes é dentro do nosso próprio lar, às vezes acontece dentro da igreja, às vezes acontece no nosso trabalho. N situações acontecem onde pessoas e situações se levantam contra a gente. Mas a gente não pode retroceder, a gente não pode parar diante dessas dificuldades, diante dessas aflições, diante dessas lutas que se apresentam todos os dias. Porque é fato, a partir do momento que eu e você nascemos, nós já enfrentamos dificuldades. Precisamos de pessoas para estender a mão para a gente, nossos pais, que cuidam da gente até um certo ponto. Aí daí para frente a gente vai dando continuidade à nossa vida. A gente vai, todo dia eu vou estar bem. Ontem mesmo eu não acordei muito legal, Gabriel. Acordei no decorrer do dia, me veio assim algo, eu digo, meu Deus do céu, minha esposa, meu amor, você não está bem. E ainda hoje pela manhã, irmãos, eu não estava muito bem. Gilmar até brincou comigo na hora que eu fiz a oração pelo ofertório. Ela disse: Adriano, o que foi que aconteceu? Você não está muito legal. A sua oração ela foi até bonita, mas você estava tão sério. Não faz parte de você isso. Por quê? Porque eu não estava bem. Mas a minha fé, ela me manteve de pé. A minha fé me fez vir para a igreja quando eu queria ficar em casa. Porque a minha fé, ela não depende das circunstâncias. A sua fé não pode depender das circunstâncias. Nem todo dia você vai estar bem. Nem todo dia você vai estar de bem com a vida. Vai ter dias que você vai receber uma palavra que não vai chegar muito bem ao seu coração, que vai te entristecer, que vai te deixar para baixo. E se a gente não tomar cuidado, essas situações nos fazem parar. E em algumas delas nos fazem retroceder. E isso não agrada o Senhor. Porque nós fomos chamados, irmãos, para conquistar. Eu posso ouvir um amém? Nós fomos chamados para avançar. Fomos chamados para conquistar. Quando o Senhor, Ele tira o povo do Egito, que chega ali diante do Mar Vermelho, estava o Mar Vermelho à frente do povo do Senhor e atrás o exército de Faraó. E agora, o que é que eu vou fazer? O povo começa a se levantar contra Moisés.
E ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor diz para ele: por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que avance, diga ao meu povo que eu vou fazer o impossível acontecer, basta que eles tenham fé. Então vai ter situações na nossa vida, irmãos, que nós precisamos, mesmo sem enxergar, dar passos de fé. Que nós precisamos, mesmo sem enxergar, acreditar no autor e consumador da nossa fé. Porque senão não vai. Senão a gente para, porque os dias eles são maus. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. O inimigo ele tem se levantado em todo o tempo. Ele tem batido em todo o tempo na gente para nos fazer parar. E se a gente não tem cuidado com essas situações, a gente acaba parando no decorrer do caminho. Escute, a palavra vai dizer aqui que o meu justo ele viverá pela fé. E quem são os justos do Senhor? Diga assim: nós, amém? Nós somos justos, porque fomos justificados pelo Senhor, porque de nós mesmos não conseguiríamos. Será que teríamos condições de pagar o preço pelos nossos pecados? Será que teríamos condições de nos santificar se não fosse o sangue de Jesus? De forma alguma. Conceito de justo é uma pessoa que pratica a justiça e rejeita o pecado. Então todos os dias nós vamos ter esse confronto de rejeitar o pecado na nossa vida, de abrir mão de situações que comprometem o nosso relacionamento com Deus, situações que vai exigir de nós, Vanessa, um posicionamento justo, um posicionamento que vai agradar ao coração do Senhor. Deus ele é justo e perfeito, Ele faz sempre o que é certo e não comete erros. Deus abençoa o justo, que Ele obedece de todo o coração. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, a palavra diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos do dia da ira do Senhor por meio dele, por você, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Eu e você, nós somos justificados, nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos livres das amarras que o mundo colocou. O Senhor Jesus, Ele nos justifica. O seu sangue nos purifica de toda a imundície, de todo o pecado, de tudo que não procede do Senhor e tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos afasta da presença do Pai. O Senhor Jesus vem e arranca quando eu abro o meu coração e eu dou espaço para Ele trabalhar na minha vida. Quando eu aceito o sacrifício dEle sobre a minha vida. Quando eu abro o meu coração e digo: Senhor Jesus, sozinho eu não consigo, mas com o Senhor na minha vida, eu sou mais que vencedor. Amém, irmãos? E o que é viver pela fé, missionário Adriano? 2 Coríntios 5,7 diz o seguinte: porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Escute, irmãos, tem dias que a gente se depara com certos tipos de situações que a gente olha assim e a gente diz: rapaz, está tudo acabado. O amor das pessoas já era. Não tem mais jeito para a humanidade. Às vezes a gente olha situações que acontecem conosco e a gente diz assim: Senhor, estou acabado, não tem jeito nem para mim. Mas escute, eu quero introduzir aqui agora uma mulher que me ensina muito com seu posicionamento. Mateus capítulo 15, no versículo 21 ao 28, fala sobre a mulher cananeia. Escute: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Jesus ficou em silêncio. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha, ela foi curada. Quantos de nós chegamos na presença do Senhor pedindo ajuda acerca de algo? Quantos de nós chegamos diante do Senhor porque precisamos ser atendidos na nossa necessidade? E muitas vezes o Senhor faz como o Senhor fez com essa mulher, Ele fica em silêncio, Ele não responde nada. Diante de um posicionamento desse, qual é o nosso posicionamento, irmãos? O que é que eu e você devemos fazer? Como a nossa fé vai contribuir para que um milagre possa acontecer na minha vida? Porque, escute, aquela mulher, ela não tinha poder para livrar a filha dela daquele demônio que estava oprimindo a filha dela. Então ela foi na fonte do poder, aquele que tinha todo o poder e autoridade para reverter o quadro que ela estava enfrentando. Como nós chegamos muitas vezes aqui na igreja: Senhor, me ajude, porque o meu casamento não está bem. Senhor, me ajude, porque o meu filho está me dando muito trabalho. O meu filho está nas drogas. Senhor, me ajude, porque eu preciso de uma porta de emprego. Eu não vejo mais saída. Quantos de nós chegamos diante do Senhor dessa forma? E a nossa fé precisa nos levar a atrair a presença de Deus de tal forma, o nosso posicionamento, que isso faça com que o Senhor, Ele abra a sua boca em nosso favor. Porque a princípio Jesus, Ele ficou em silêncio. Mas o posicionamento daquela mulher, irmãos, isso me ensina demais. Porque escute, diante da negativa de Jesus, aquela mulher, ela não retrocede no seu posicionamento. Aquela mulher, ela não abre mão daquilo que ela precisava. E quantas pessoas têm deixado de alcançar coisas extraordinárias porque têm retrocedido no meio do caminho, porque têm parado, porque abrem mão do seu sonho, do seu projeto, daquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes abrem mão, irmãos, da presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque a situação ficou difícil, porque eu não vejo a porta se abrindo, porque Deus não responde, porque Jesus está calado, sim. E a nossa fé? A nossa fé precisa mover o coração do Senhor ao nosso favor, ao ponto que Ele diga: epa, espera ainda, ali tem um servo e uma serva, um filho e uma filha diferente, que não está me buscando somente pelo que eu posso oferecer, mas que está me buscando pelo que eu sou. Porque escute, irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, nada permanece da mesma forma. Nada permanece da mesma forma. E tem muitas pessoas que não têm entendido isso, Martinha. Tem muitas pessoas que têm procurado ajuda em muitos lugares, menos em Jesus, menos na presença, menos na casa do Pai. Porque a fé, ela está sendo direcionada para um local errado, para um ponto errado. A nossa fé precisa nos levar aos pés de Jesus. Sabe, irmãos, tem uma outra mulher que eu nem coloquei aqui, me veio agora, que me ensina muito. A mulher do fluxo de sangue. Ela estava lá na sua casa. A palavra diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E ela estava ali há 12 anos com o fluxo de sangue. Só que ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de Cristo, como nós ouvimos aqui todos os dias. Todas as terças, quintas, domingo, nós ouvimos falar de Jesus aqui, amém? Porque se tem uma coisa que é pregado nesse altar aqui, por todos que sobem, graças a Deus, é a palavra do Senhor. E são palavras cristocêntricas, palavras que nos levam a refletir sobre aquilo que o Senhor, Ele pode fazer na minha e na sua vida. E aquela mulher ouve falar de Jesus. Aquela mulher estava fraca, debilitada, pelo contexto daquela época. Ela não poderia estar no meio do povo, mas ela diz no seu coração: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A fé daquela mulher leva ela a sair de casa, a dar passos de fé, a romper o preconceito e aí tocar em Jesus. E na verdade é a única vez que eu vejo alguém Jesus fez um milagre involuntário. Ela provocou o seu milagre. Porque a fé, ela tem essa capacidade de provocar milagres na nossa vida.
Se eu for citar aqui, irmãos, tem inúmeras passagens que vai falar sobre a fé de pessoas que foram curadas, foram libertas, foram transformadas pelo poder de Cristo na sua vida. Mas a ponte para isso acontecer foi a sua fé. Então eu não posso parar, eu não posso retroceder, porque escute, se eu paro no meio do caminho, eu não alcanço. Se eu paro no meio do caminho, eu não conquisto. Imagine se o povo ele retorna ali na frente do Mar Vermelho. Imagine você começar uma faculdade. Será que você consegue terminar essa faculdade? Ah, eu consigo em nome de Jesus. Mas a situação financeira ficou difícil. E agora? Eita, meu Deus do céu, mas eu adoeci. E agora? Meu irmão, coloca isso nas mãos do Senhor, porque Ele vai te dar solução. Você só não pode fazer assim, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou retroceder, eu vou voltar, porque esse não é o caminho. O retrocesso é um caminho de destruição. O retrocesso é um caminho de perda. O retrocesso é um caminho que não é bom para o cristão. Quando o autor de Hebreus escreve, é porque os irmãos estavam sendo tão oprimidos que eles queriam voltar para a sua vida passada, assim como o povo que saiu do Egito. Acaso Moisés não tinha túmulo suficiente lá no Egito para que nós pudéssemos ser sepultados lá, não? E você nos trouxe para o deserto para que morramos aqui? Esse era o discurso do povo. Esse era o discurso daqueles que ainda não estavam literalmente firmados na rocha que é Cristo. Mas nós estamos, amém? Diante disso, irmãos, aonde a minha fé ela precisa me levar? Escute, a minha fé precisa me levar a ter maturidade, a ter um crescimento, a amadurecer diante do meu posicionamento. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Nós não vemos, mas o Senhor tem nos fortalecido. Nós não vemos, mas o amor dele tem nos alcançado todos os dias. Nós não vemos, mas se chegamos até aqui é porque o Senhor tem sido conosco. Não vemos, mas o Senhor ele tem cuidado em todo o tempo de mim, de você. Se você está aqui nessa noite, pode ter certeza, foi o Senhor que te sustentou. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Foi o Senhor que permitiu que você se levantasse nesse dia. E você, depois de um dia onde você enfrentou muitas coisas, você pudesse estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Amém? Aí, irmãos, quando eu volto para a palavra da mulher cananeia, eu vejo uma mulher madura, que sabia o que queria, que não titubeava naquilo que queria, porque ela chega diante de Jesus e ele fica calado. Mas ela diz: Senhor, quem está precisando sou eu. A minha filha, ela está endemoniada. Ela precisa de libertação. Se eu retroceder agora, Pai, ela não vai ser liberta. Ela não vai ser curada. Então ela permanece mesmo diante de uma negativa. Mesmo diante do silêncio de Jesus, ela fica ali. Ela não volta. A minha fé também precisa me levar a perseverar. Escute, Mateus 24, 12 e 13 diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que aquela mulher enfrentou. Ela enfrentou a reprovação dos discípulos. Escute, existem situações na nossa vida que pessoas vão se levantar contra, Marquinhos. Sabe, a gente está ali empolgado, precisando de algo, apresentando ao Senhor, está naquela fé, Aline. Aí tem alguém que joga um balde de água fria. Diz assim: olha, você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não nasceu para isso. Isso não vai dar certo na sua vida. E aí, nós somos, infelizmente, tomados por um sentimento que nos faz paralisar. Só que aquela mulher, ela tinha um posicionamento, irmãos. Como eu acabei de falar, a maturidade dela levou ela a perseverar. Ainda que os discípulos tenham pedido ao mestre para dispensar ela, e ainda Jesus ainda completa dizendo: olha,
não é lícito tirar os pães dos filhos para entregar aos cachorrinhos. Aí ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ai, irmãos, isso é muito lindo. Sabe por que é muito lindo? Porque a maioria de nós teria um posicionamento diferente. Estamos precisando de algo, chegamos diante do Senhor, mas quando o Senhor dá uma negativa para a gente, quando ouvimos o não, qual é o nosso posicionamento? Como nós reagimos diante de uma negativa? Qual tem sido o nosso posicionamento? Aí eu me revolto. Aí eu vou sair da igreja porque Jesus não atendeu o meu pedido. Não, mas eu fui falar com o pastor nem me deu importância. Não, porque eu passei pelo irmão e ele nem me deu a paz do Senhor, Aline, nem deu boa noite. Eu vou sair da igreja. E retrocede na sua caminhada com Cristo. Às vezes por coisas, irmãos, olha, tão pequenininhas, tão insignificantes. Aí quando a gente olha para essa mulher que precisava de algo para a sua filha, não era nem para ela, para a sua filha. E ela ouve isso da parte de Cristo. Qual é o posicionamento dela? Ela dobra os joelhos e adora ao Senhor. E diz assim: Senhor, me ajude. Me ajude. Ela estava dizendo para Jesus: Jesus, sozinho eu não consigo não. Está difícil, Pai, eu não aguento ver a minha filha passando por essa situação. Escute, irmão, não sei o que você tem enfrentado, não sei o que você tem passado, mas talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande, um desafio muito pesado. Clame por ajuda, clame por Jesus, diga: Senhor, me ajude, porque eu preciso, Pai, do Senhor na minha vida, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu socorro presente, o Senhor é que me sustenta no dia da angústia, no dia da adversidade, é o Senhor que traz a alegria para a minha vida. Quando tudo parece perdido, a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela vem do Senhor. O mundo pode se levantar, o mundo pode te apontar, o mundo pode dizer que você não vai conseguir, o mundo pode dizer que você vai fraquejar, que você vai ficar pelo meio do caminho, mas a última palavra na sua vida, ela vem do Senhor. E a palavra do Senhor para você nessa noite: ei, não retroceda, se levante, se posicione, porque eu sou contigo. Eu sou na sua vida. Então, meus irmãos, ainda que pessoas se levantem, aí eu coloquei algo aqui, ó, escute, algo para a gente refletir. Gálatas capítulo 1, versículo 10, coloca aí, Vanessa. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo do Senhor. Escute, qual a intenção do seu coração? Aquela mulher, ela estava precisando da aprovação de quem? De Jesus, porque o único que poderia fazer um milagre na vida dela era Jesus. Mas os discípulos se levantaram contra ela, só que ela não vai falar com os discípulos, porque eles não poderiam resolver o problema dela, mas Jesus sim. E ela se prostra e ela adora ao Senhor, porque ela entendia, Wesley, que só Jesus poderia mudar a situação dela. Só Jesus poderia reverter o quadro da vida dela. E assim também é comigo e com você. Precisamos nos posicionar de tal forma, irmãos, que nós provoquemos no coração do Senhor o desejo de mudar a situação da nossa vida. Amém? Para encerrarmos, a minha fé precisa me levar a olhar para frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 16, diz assim: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Tem muitas pessoas que estão presas a situações, que não conseguem abrir mão de situações, de pessoas, de relacionamentos, de coisas na sua vida, e têm sido impedidas de prosseguir.
Nós precisamos olhar para frente, precisamos estar com os olhos fixados no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Foi isso que aquela mulher fez. Ela não olha para o lado, para os discípulos, ela não olha para o lado, para as situações de adversidade, ela olha para Cristo, ela permanece em Cristo, porque é Cristo que tem poder e autoridade para, por meio da nossa fé, mudar a situação da nossa vida. Ela se prostra. Escute, quando nos posicionamos, o que acontece, missionário Adriano? O nosso posicionamento vai fazer com que o Senhor se agrade, porque isso é um sacrifício. Escute, Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O posicionamento daquela mulher também de se humilhar diante do Senhor muda a percepção de Cristo a respeito dela. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É isso que aquela mulher estava fazendo naquele momento, jogando tudo aos pés de Jesus. E por meio da adoração, por meio do posicionamento, por meio da fé daquela mulher, aí Jesus diz o seguinte para ela, olha, respondeu Jesus: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então o que vai provocar um milagre na nossa vida, o que vai mover o coração de Jesus a nosso favor, o que vai provocar um milagre é a nossa fé. Isso depende do tamanho da nossa fé, irmãos. Se você crê que algo diferente vai acontecer, isso pode acontecer. Agora, se você duvidar no seu coração, irmão, sinto muito, Deus não opera no meio da dúvida, não. Ou você chega com convicção diante do Senhor, ou você chega com fé diante de Deus, dizendo: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Agora não faça igual algumas pessoas, não. Senhor, está aqui em suas mãos. Mas assim, demorou uma semana, aí eu vou lá e tomo das mãos do Senhor. Demorou um mês, eu vou lá e tomo das mãos do Senhor. Não, irmãos, se é para confiar, que a nossa confiança ela seja plena no Senhor. Então que a gente possa entregar tudo ao Senhor, crendo que Ele vai mudar a nossa história. Não importa qual o problema, não importa qual a situação, não importa qual a luta, não importa qual o desejo do seu coração, não importa o que você tem enfrentado, estar na presença do Senhor é o passaporte para que a gente possa ver as coisas mudando na nossa vida. Amém? Que a nossa fé nos leve a tal posicionamento diante de Deus, que assim como essa mulher, nós possamos ver Cristo dizer para nós: meu filho e minha filha, grande é a sua fé, seja conforme o desejo do seu coração. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Escute, eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, não. Só você sabe a luta que você tem passado. Só você sabe as dificuldades que você tem enfrentado. Talvez o que você esteja enfrentando eu não consiga suportar. Talvez o que eu esteja enfrentando você não consiga suportar, porque cada um tem a sua medida, cada um tem o seu limite, e o Senhor conhece os nossos limites. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que essa campanha, essa série de mensagens de fé vai nos fazer enxergar a nossa vida espiritual de uma forma diferente. Vai nos fazer nos posicionarmos de uma forma diferente. E nós vamos ver sim pela fé, porque nós vivemos por fé, amém? Os milagres acontecerem na nossa vida, em nome de Jesus.